Olá, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez para a nossa quarta aula sobre o estudo bíblico. E hoje o tema está muito legal. Nós vamos falar sobre os estilos literários contidos dentro da nossa Bíblia. Venha, vai ser maravilhoso ter vocês com a gente durante essa aula de hoje. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que pode mudar totalmente a sua forma de ler, entender a palavra de Deus em seus estudos diários. O tema hoje é a estrutura bíblica e seus gêneros literários. Talvez isso pareça complicado à primeira vista, mas fique tranquilo, porque eu vou te explicar de um jeito bem simples, como a gente estivesse sentado tomando um café, conversando sobre a palavra de Deus. E eu já vou te avisando, lá pelo meio da aula e também no finalzinho, eu vou te mostrar uma dica prática que pode mudar totalmente a maneira como você lê a Bíblia em seus estudos diários. Fica comigo até o fim, porque, de verdade, isso pode destravar muita coisa antes que parecia confusa em sua mente. Vamos começar por uma coisa bem importante. A Bíblia não é um livro só. Como já comentamos em aulas anteriores, ela é uma coleção de livros, 73 livros no seu total, escrito por cerca de 40 autores, ao longo de 1.500 anos. E dentre esses livros, existem estilos diferentes de escrita. E é muito importante a gente chamar de gêneros literários. Quer ver como isso faz a diferença? Você não lê uma receita de bolo do jeito que você lê um poema de amor, certo? Com a Bíblia é a mesma coisa. Quando a gente entende o tipo de texto que está lendo, fica muito mais fácil compreender o que Deus quer nos ensinar. Agora, eu vou te mostrar os principais gêneros literários que apresentam na Bíblia. O primeiro gênero, narrativas históricas. São os textos que contam a história do povo de Deus. Falo de acontecimentos reais, lugares, pessoas e momentos marcantes. Como exemplos, temos os livros de Gênesis, Êxodo, Josué, os livros de Reis, Crônicas e os Atos de Apóstolos. O segundo gênero, poesia e sabedoria. Aqui entre os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Esses são livros mais poéticos, com muita emoção, conhecimentos práticos e reflexões sobre a vida. O terceiro gênero são os livros proféticos. Esses livros trazem mensagem que Deus nos revela através de profetas. Eles falam com o povo em tempos difíceis, trazem ensinamentos, direção para nos corrigir. Fazem parte desse grupo Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros. Já o quarto gênero são as cartas ou epístolas. Essas são as cartas escritas pelos apóstolos para as primeiras comunidades cristãs. Elas falam sobre a fé, comportamento, vida em comunidade e são muito práticas. Exemplos nós temos delas como as cartas de São Paulo, de Pedro, Tiago, João. O quinto gênero são os evangelhos. São os 4 livros que contam a vida, os ensinamentos, os milagres, a paixão e ressurreição de Jesus Cristo. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O sexto gênero, Apocalipse. Esse é um gênero bem simbólico, cheio de visões e imagens fortes. O livro do Apocalipse fala da luta entre o bem e o mal e a vitória final de Deus. Sobre esse livro, que é o último da Bíblia, confesso que não é fácil de entender, mas tem muita riqueza espiritual para que nós possamos estudar. Agora, olha só esse versículo que eu achei dentro da Bíblia, que vai nos ajudar a entender o valor de todas essas diferenças de livros.
Ele está em Oséias 12, versículo 10. Falei com os profetas, dei muitas visões e usei parábolas para ensinar o meu povo. Ou seja, todos esses estilos diferentes servem ao mesmo propósito: nos aproximar de Deus, nos corrigir quando erramos e nos ensinar a viver melhor. E agora vem aquela dica que eu prometi lá no início do vídeo. Vou apresentar para vocês como que essas formas literárias vão te ajudar a estudar e compreender cada dia mais e cada dia melhor a palavra de Deus contida na Bíblia. Vem comigo que eu vou te apresentar todas essas formas literárias de uma forma bem interessante para que isso melhore o seu entendimento da Bíblia. Antes de começar a ler qualquer livro, se pergunte: que tipo de texto eu estou prestes a ler? Se for poesia, leia com o coração aberto. Se for uma carta, imagine que essa carta foi feita para você. Se for uma narrativa, tente imaginar as cenas como fosse um filme, como aquilo pôde ter ocorrido lá no passado e como isso pode ser útil para você hoje aqui no presente. Se for profecia, preste muita atenção no chamado, a conversão e a esperança que Deus vem nos trazendo. Se for o Evangelho, escute Jesus falando com você, pois não existe nada mais atual que os seus ensinamentos. Essa pequena atitude vai te ajudar a ler com muito mais clareza, profundidade e atenção da agora para frente em seus estudos. E aí, curtiu essa aula de hoje? E esse conteúdo te ajudou? Deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém que também quer entender melhor esses ensinamentos da Bíblia. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre como os livros da Bíblia se conectam entre si, contando uma única história do amor, a história de Deus com a humanidade. Vai ser incrível. Te espero lá, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Aquele abraço e tchau, tchau!